お前はもう死んでいる。何？もうは匠でギゼブ。Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Zero à Direita. Aqui você aprende alguma coisa útil e irrita o seu amiguinho de esquerda. Esse é o segundo episódio da série que a gente está gravando sobre cultura geek, mundo nerd, games, quadrinhos, mangá. E tô novamente aqui com a Cacau, o Lobato. E hoje a nossa conversa vai ser sobre os animes. Animes, cultura ocidental dentro desse meio aí, já que o ocidente tá tão lascado, tão ferrado, a gente só vê as coisas ruins acontecendo aqui no meio do ocidente, tirando a China, e é isso aí, vamos lá, vamos bater um papo sobre essa parada aí. Cacau, fala tu. E aí galera, espero que todo mundo esteja bem. Esteja! Ai! Esteja! Português é tão bonito quando bem falado, né? Não vai nada, vai continuar. Eu vou cortar assim, prometo. Sacanagem. Ai, Deus do céu. Agora eu já até me enrolei do que eu ia falar. É isso aí, podcast é assim mesmo, gravado ao vivo. Fala pessoal, aqui é o Lobato e não conheci o outro mundo por querer. Sensacional. Essa é boa. Essa é boa. Então, pessoal, a gente vai conversar hoje sobre o que tem, na minha opinião, salvo um pouco da cultura pop, pra quem gosta, né? A questão dos animes, cara, dos mangás, que a cultura oriental, vocês sabem que é uma cultura mais fechada, menos aberta a essas coisas que não prestam, de movimento LGBT, feminismo forçado, vitimismo, blá blá blá, blá blá blá. Então, na nossa opinião aqui, é uma cultura que tem que ser protegida, né? Contra essas coisas, apesar de a gente já ver que está entrando um pouquinho aí dentro das obras. Ele ainda tem resistido a esse tempo aí. Então tem um pug latindo aqui do nosso lado. E é o seguinte... Se é que dá pra ouvir, né? Se é que dá pra ouvir, é verdade. Tá e então, o que ocorre? A gente sabe que hoje em dia tem que ter em toda obra aquela questão do personagem gay, daquele sofrimento vitimista, seja de qualquer coisa, do pai que chega bêbado em casa e enfia porrada nas crianças, na esposa, do pai que abandona a mãe grávida e a filha nasce sem o pai, e a mãe tem aquela figura aguerrida que reforça mais aquela questão do feminismo. Não que não seja legal, sabe? A batalha das mães solteiras aí para criar os seus filhos, mas a gente sabe que tem uma maldade, tem um quezinho ali de agenda progressista em cima desses temas, e todas as obras você acessa aí Netflix, Amazon Prime, qualquer outro meio desses aí de streaming, e todas as obras estão lotadas disso, cara, estão lotadas disso. A gente não tem nada contra o público LGBT. LGBT é o caramba, né? Público gay. Você quer ser o que você quiser ser, o problema é seu, mas nada de agenda, nada de forçação, nada de querer empurrar a goela abaixo. É uma minoria que, tá aí, tem que ser respeitada? Todo mundo tem que ser respeitado. Mas a agenda deles não tem que ser respeitada. A gente sabe qual é o objetivo da agenda deles. Não é impor respeito a coisíssima nenhuma. Ao foco. Não, enfim, é isso aí. É isso aí. Vamos falar de anime. A gente corta isso aqui junto com o Seiji. Eu vou falando. Então é isso aí. Vamos começar. Vocês tiram aí um para o ímpar, porque aqui não tem feminismo não, tá? Não, eu só quero falar que você estava falando aquela hora sobre os pais, sempre ter alguma coisa assim de família, né? Que o pai abandona a família. E quando o pai não abandona, uma coisa que eles fazem, que
que a galera tá constante, é que o homem, ele é alguém como se fosse uma banana mesmo, né? O cara não tem atitude, não faz nada, sempre se for uma família, sempre é a mulher que decide tudo, é a mulher que vai resolver todos os problemas. E o marido, ele é como se fosse uma pessoa que tá ali, mas é só um bebê, entendeu? Ele não sabe o que tá fazendo, e até mesmo desenho, né? Sem ser de cultura japonesa, a gente vê muito isso. Você pode ver os desenhos da própria, tipo, o Incrível Mundo de Gumball, que o pai é um zero esquerda. O pai é aquela figura bananão, cara que não precisa nada. A mãe que trabalha, o cara até o pai trabalha. É mais um que dá trabalho para a mãe. O cara trabalha até, mas ele gasta o dinheiro dele em besteira, ele nunca tem dinheiro, então quem sustenta a casa é a mãe, porque o cara é um burro, entendeu? Ele não sabe fazer nada sem a esposa. E isso é uma coisa que eles têm realmente colocado, né? Até mesmo nos Simpsons, se a gente vê, tem um pouco disso, né? Mas ali a gente até releva muito porque os Simpsons... Homer é um herói, cara. O Homer é politicamente correto. O Homer é um herói. O Homer não, tira o Homer dessa. Não, mas a gente tem que analisar os Simpsons antes da compra da Disney, a Fox pela Disney, e depois. Porque depois que a Fox foi comprada pela Disney, eles começaram a colocar várias coisinhas progressistas no roteiro dos Simpsons. Inclusive a questão, por exemplo, do Abu ser totalmente retirado da última temporada, porque o pessoal acreditava que, não, porque o Abu é uma representação... uma representação pejorativa do muçulmano, isso, estereotipada do indiano, não sei o quê. Aí a Disney, beleza, vamos acatar a pauta, tiraram o Abu da série. Era um personagem icônico, era muito engraçado o personagem. Ele foi, por exemplo, um dos principais motivos da Lisa hoje ser vegetariana, coisa que ninguém lembra como começou isso. Assim. Não, e o legal é que eles tinham eles têm, né, a Lisa como a representante lá do politicamente correto, mas ele, até então, né, porque esses novos eu realmente não cheguei a ver, mas até então eles, mesmo tendo a representante, eles mesmos zoavam a representante, né? Então, assim, porque todo mundo zoava todo mundo no final das contas, né? Exato, era a zoeira democrática. Exato, a zoeira democrática. Hoje não. Né? Antigamente você via a Lisa, aquela pessoa que brigava, não sei o que e tal. A gente quer direito disso, direito daquilo, mas assim que ela conseguia algum poder, ela esquecia toda a pauta dela e focava só nela. Aquela vontade egoísta, né? Você vê que no início o pessoal até... Assim, não é que o pessoal ridicularizava, mas a Lisa tinha aquele negócio do politicamente correto desde sempre, e o pessoal cagava, entendeu? Ninguém dava ideia, era só a opinião dela. Não precisa concordar ou discordar. E agora não, você vê que tá ganhando cada vez mais espaço. Essa questão da chatice dela tá tomando a série, né? Exato, até o ponto dela, o Bart deixar de ser o bad boyzinho e tal, o bagunceiro, e a Lisa ganha mais espaço nesse aspecto, né? Complicado. Eles estragaram a... Ou seja, Simpson tá fadada a ficar... Quem gosta da Lisa, cara? Ninguém gosta... Gente, não sejam a Lisa, ninguém gosta da Lisa. Cara, a Lisa, gente, para vocês entenderem, a Lisa é a representação típica do esquerdista. É aquela pessoa que vai chegar e falar: nós queremos direito disso, nós queremos direito daquilo, queremos liberdade disso, liberdade daquilo. E todo episódio, assim que ela ganhava algum poder sobre os outros, ela simplesmente esquecia tudo que ela brigava, pisava nos outros e seguia o que ela interessava para ela manter o poder dela. Aí, quando ela perdia o poder, ela voltava para a pauta. Exatamente o que são os líderes da esquerda hoje em dia. Não, mas é verdade, isso aí é verdade. Então, e você vê... A gente tá falando de Simpsons aqui. Foi pra falar dos animes. A gente acabou de desvirtuar, a gente ia falar de anime e tá falando de cartoon agora. Mas é importante a gente falar disso, porque ele leva um pouquinho ao que a gente quer chegar. Quais são as obras que hoje em dia você vê, você assiste sem ficar tão de saco cheio, entendeu? Não tem uma obra que você, ocidental, que você veja hoje e não fique de saco cheio, cara, com toda aquela coisa da agenda que tá ali sempre presente, sempre a as coisa obras atuais não tá, cara.
da menina que é maltratada pelo machão opressor e ela vira heroína. Sabe, é sempre uma coisa batida, fica um negócio chato, cara. Fica um negócio chato. Eu acho que é por isso também que os animes fazem tanto também um dos pontos, né, para fazerem tanto sucesso é porque eles ainda mostram valores. Sim. E do Ocidente, né, a programação do Ocidente seria o quê? Os desenhos, né, ou até os seriados, eles já perderam muito dos valores, né? E as pessoas então, assim, acaba que fica aquela coisa realmente maçante, fica chato porque você vê que é uma forçação de barra de uma coisa que as pessoas não estão a fim de... Você não pega um desenho ou um seriado porque você quer se divertir, você quer ver alguma coisa que realmente represente algo legal. E não você não poder ver com a sua família ou você não poder... ou você ver que tudo que você acredita está sendo ali exposto de uma forma ridicularizada. Então, exato. Né? Então, acho que o anime ele foge muito disso exatamente porque eles têm os valores, né? A cultura japonesa ela é muito focada nisso, né? Eles preservam muito a tradição, né? A questão do respeito, dos valores. Eu acho que e eles conseguem mostrar isso através dos animes. Sim, como vocês estavam falando a questão aí, eu sei que o foco é anime, mas só para dar mais um exemplo do desserviço que os cartoons ocidentais fazem, por exemplo, aquela série da Netflix Desencantado, que é do mesmo criador dos Simpsons. Sim, cara, eu comecei a ver e não consegui ver. Eu perdi meu tempo vendo as 2 temporadas, né? Eu literalmente perdi meu tempo, porque você tem uma personagem, beleza, você vê uma personagem, é o protagonismo feminino e tal, só você tem uma personagem que só faz besteira, só faz merda e passa o desenho inteiro botando a culpa nos homens pelas besteiras que ela faz. Você chega ao ponto da 2ª temporada, ela fazer besteira atrás de besteira, botar a culpa nos homens. Eu matei fulano. Por quê? Porque foi culpa do ciclano. Tipo assim, é sempre culpa de um homem que dela fazer as merdas, ao ponto de chegar no meio do desenho do nada, machistas não passarão no meio do episódio, assim, sem nexo nenhum. Então, tipo assim, é um anime que está servindo, é mais um exemplo de serviço dos cartoons hoje em dia ocidentais. Eu comecei a ver e logo no primeiro episódio eu já achei que tava puxando muito para esse lado do feminismo, entendeu? E aí eu falei assim, cara, que droga, sabe? Vocês não precisam nem muito longe. Porque eu achei que ia ser legal ser realmente dos mesmos criadores, né? Assim, a gente imagina, mas uma porcaria. Bob Esponja, cara. Bob Esponja agora teve a polêmica recente do Bob Esponja ser gay. Cara, o personagem é uma porcaria de uma esponja. Ele vive no fundo do mar com uma pancada de peixe. Ele já foi apaixonado por uma esquilinha que mora no fundo do mar também. E, poxa, impuseram que o bicho agora é gay, a Nickelodeon, pondo bandeira do orgulho LGBT para um canal infantil. Não, isso porque o criador do Bob Esponja, o criador do desenho, ele, enquanto estava vivo, vivia falando, não, Bob Esponja é assexuado, ele é uma esponja. Exato. Ele não é gay nem nada. Esperaram o cara morrer para poder estragar a série. Esperaram o criador do personagem morrer para fazer isso. É absurdo, assim, porque é um desenho. Então não importa. Entendeu? Não importa. Qual criança que vai ficar pensando, o Bob Esponja é homem ou mulher? A criança não tá pensando nisso. Ou pelo menos eu deveria, né? Nem a gente, assim, eu gosto de ver. Eu até assistia, né, hoje em dia. Mas eu não ficava pensando nisso. Sim, se for levantar questão de polêmicas do Bob Esponja, a única polêmica do Bob Esponja que eu levantaria seria por que a casa dele é um abacaxi circular e a casa dele por dentro tem cantos? É a única polêmica que eu levantaria. A Mandy é um esquilo. E ela mora numa... É Mandy, né? É Sandy, é verdade. Eu não lembro. É aquela esquila lá que mora embaixo d'água num domo. E vocês já repararam que o Siri Cascudo, o restaurante Siri Cascudo, a estrutura do restaurante é uma armadilha para capturar caranguejo? Exatamente. É um caranguejo que vende hambúrguer de carne de siri. Exato. Ele vende num restaurante que tem um formato de armadilha de caranguejo. Genial.
O desenho era legal, eu gostava, sabe? Quando um pouco mais novo. E era Até bom, uns a anos história é atrás eu engraçada. assisti, eu gostava. Saíram aí, chegaram a sair umas pesquisas dizendo que criança que via Bob Esponja, ela regredia, né, mentalmente e tal. Não tem umas coisas dessas aí. Mas o desenho é divertido, sabe? Era um desenho inocente. E agora vem essa coisa... Adulto que vem contra com Fátima Bernardes também, não tem pesquisa pra isso É, ainda. isso aí, com certeza. E eu achei uma puta de uma sacanagem você pegar um canal infantil e, poxa, fazer orgulho LGBT. Porque aí você chega para uma criança de 7 anos de idade, 5 anos de idade, ela vai lá ver, mês do orgulho LGBT, a bandeirinha. Aí a criança vai chegar pro pai da mãe, a criança não sabe o que é sexo. Ela olha ali para baixo, ela vê um luluzinho, vê a pererequinha. Cara, ela não sabe o que é aquilo, ela não malda, ela não tem interesse, ela não precisa saber o que é isso, a que se refere, para que serve. E aí ela chega no pai da mãe e fala, orgulho LGBT, QI+, LC32, que toda hora vem alguma porcaria nova no Arroba, tralha, cifrão, assim vai. Assim vai, né? E aí, o pai e a mãe vão falar o quê? Caraca, eu vou falar aqui para minha filha, para o meu filho, que não sabe nem o que é sexo, porque não existe gênero, né? O gênero é humano, ou mamífero, eu não sei, eu sei que é sexo. Sexo são 2. É o masculino e o feminino, senão não há reprodução. Aí você vai explicar para uma criança que mal aprendeu que o órgão secreto, o excretor dela é para usar para mijar, ela mal aprendeu isso, vai ficar explicando o que vai, para que mais vai usar? Pois é. É uma covardia. Não, é uma e você covardia. vê que a Cartoon, outro dia mesmo eu tava vendo no próprio Instagram, né, na página do Instagram deles. Eles estão fazendo um lobby absurdo para essa questão gay, LGBT, sei lá mais o que. E assim, o canal é voltado para criança, sabe? E eles incentivando as pessoas a enviarem artes, né, desenhos, né, desenhos baseados nos desenhos que eles têm, como Hora de Aventura, esses assim, e a pessoa fazia como se fossem casais gays, o Finn e o Jake. Mano, eles foram criados como irmãos, entendeu? Então seria no mínimo doentio pensar isso. Aí tinha aquele negócio que o pessoal ficava, a Juju e a Marcelinha são lésbicas. Cara, elas eram amigas. No desenho, eu não vi todo, infelizmente, mas porque eu gostava. Mas o desenho, ele não mostrava que elas tinham relação. O pessoal que ficava ficava torcendo para que elas duas fossem lésbicas. Que coisa chata. E assim, e fora outros personagens também, daquele Steven Universe, todos esses personagens, o pessoal colocando. Esse Steven Universe é o pior, cara. Esse Steven Universe é o pior. A própria qualidade. Ele eu acho que já puxa um pouco para esse lado mesmo, né? De uma certa. Ele tem umas paradas assim progressistas. Mas você vê que é um absurdo. Um canal que se diz que passa desenho, que se diz um canal para criança, né? Infanto-juvenil, fica fazendo esse lobby. Qual é o objetivo, gente? Não é tipo assim, vamos acabar com o preconceito. Não é, gente. Porque não faz sentido. Uma criança não tem essa cabeça, entendeu? A criança ela não está pensando, a criança ela não tem nem a necessidade, seja ela mental, fisiológica, de aprendizado. Não existe a necessidade de uma criança saber o que é sexo, ser exposta à sexualização, à sensualização, aos tipos de relacionamento que podem existir entre as pessoas. A criança ela não precisa disso. Você faz isso com um único objetivo, que é subverter a mente de uma criança. Claro. É você deixar ela confusa, é você tentar inserir ela de forma precoce a um mundo ao qual ela não pertence. É complicado. Isso aí é assunto até para um outro podcast, mas é complicado. E o nosso objetivo é justamente mostrar alternativas de obras artísticas e do mundo do entretenimento que ainda apresentem valores que são legais para as pessoas. Que, no caso, a gente está falando aqui dos animes. Se você pegar hoje qualquer anime, qualquer não, né? Mas, bota aí 95% deles,
tem uma coisa legal da amizade, Sim. tem aquela coisa de valorizar O a esforço, ajuda, né? pessoa a se meritocracia, esforçar, que a gente está precisando tanto aqui no Claro, Ocidente, a o questão da respeito meritocracia. também, né? Poxa, o respeito que o oriental tem Pelos ao mais mais velho, velhos. aos professores, A família, né? Aos amigos e tudo. as tradições, É. eles têm tradição, eles cumprem, eles gostam da tradição deles. Aqui no Ocidente a gente está matando as tradições, cara. A gente está matando a estrutura familiar, a questão do respeito hierárquico está morrendo. Se você pega hoje um exemplo comum de sala de aula, o professor ele não pode mais, por exemplo, pedir para a galera fazer silêncio, porque mesmo todo mundo sabendo que a sala de aula é para ter silêncio, sabe, o cara vai questionar 1001 coisas do que o professor está sendo autoritário pedir silêncio. Morreu, Não, cara. Você ainda morreu. corre o risco do pai chegar lá na escola e dar um esporro no professor ainda. Pois é. Com certeza. E a gente já vê que no Japão é totalmente diferente, né? Totalmente. Você vê que eles têm tanto orgulho dessa questão do ensino que muitos animes e seriados mesmo passam, são retratados dentro de colégios. Eu acho que a maioria dos nichos dos animes ele tem como ambientação um ambiente escolar. Um ambiente escolar. Exato, mas isso já é histórico do japonês mesmo. Você pega, por exemplo, eu sei que o foco é anime, mas, por exemplo, você pega aqueles sentais, por exemplo, National Kid, Machine Man, os protagonistas, eles eram quem? Professores que se transformavam em super-heróis para proteger os alunos de vilões que queriam destruir o mundo, fazer essas coisas todas. Eles eram professores. Você pega por aí a base deles, o histórico deles. Não, você vê o famoso, né, que é o Boku no Hero. É só dentro do colégio. Tudo bem, uma academia de heróis, né? Uma escola de super-heróis, mas você tem toda a questão. Você vê toda a questão ali de como eles valorizam a questão do ensino, né? Você tem os professores e todos eles são respeitados pelos alunos, eles têm as responsabilidades e eles têm que cumprir. O herói, o principal herói da nação dentro da história do desenho é um professor, cara. Ele é o personagem principal do desenho, é o mais querido, o mais amado, o mais forte, o mais aclamado, e a figura do cara é de professor dentro da escola. Ele vira um professor. Entende? Então, esse é o tipo de coisa que demonstra um valor e um apreço à figura do professor. Tem aquela história de que no Japão, a única pessoa a qual o imperador tem que se curvar é perante o professor. E aqui, pô, infelizmente, a gente só vê o professor dando mau exemplo, quase. Né? É muito complicado, né? Porque se a gente não tem... se a gente não guarda os valores, né? Esse de respeito aos professores, aos pais... e até aos amigos mesmo, né? O que a gente vai formar, né? O que eu espero o futuro? Porque a gente tem que ter esses valores, né? O apego à tradição, sim, a gente tem que ter. A nossa história, a nossa tradição, né? E as pessoas, os nossos entes queridos. Eles ainda têm um pouco daquela coisa de que a gente está perdendo a questão de valorizar a família. Sim. Eles têm toda uma relação, né? A cultura, por ser diferente, a forma que eles expressam esses tipos de sentimentos nem sempre são da forma mais afetuosa que a gente está acostumado aqui. É normal, por exemplo, a gente chegar em casa, abraçar nossos pais, abraçar ali nossos irmãos, aquela coisa mais, né, mais calorosa que a gente tem. Eles não têm tanto, né? Eles têm a questão mais do distanciamento, do amar não tão próximo, assim. Ama, faz de tudo pela família, respeita, mas é aquele negócio, cada um tem seus passinhos. Eu acho que é questão do espaço. Mas isso é mais cultural também, isso é muito do brasileiro. Esse aspecto, o americano, o europeu, eles não têm muito disso também. Então, assim, esse negócio de chegar, sair abraçando, dando beijinho, quando conhece as coisas, isso é do brasileiro. É muito do brasileiro. E os animes, eles demonstram muito o que é importante do afeto, que é a lealdade, é o respeito, é o apreço. Eles demonstram muito isso, apesar de não serem tão calorosos quanto os brasileiros, por exemplo. Tem muito de... Cara, não tem uma história de anime que você não tenha ali valorizado a cultura do amigo, de você ajudar o mais necessitado. Simplesmente não tem. Eles sempre botam todos esses clichês. Ajuda ao mais necessitado, proteção às pessoas que você gosta. Para eles, essa coisa de gostar proteger, é uma coisa muito forte. Eles valorizam muito isso. O homem ser uma figura forte que provém proteção, lá para eles não é um insulto, é quase uma obrigação. É assim que o mundo foi desde sempre.
a figura masculina provendo proteção à figura feminina, mas não pensa que a mulher é só protegida ali, não. No meio da história você tem um monte de personagens femininas que, sabe, mandam ver, são fortíssimas, são importantes, né? Tem destaque, é bem bacana. Eles fazem as coisas de um jeito que eu gostaria que fossem revistas aqui no Ocidente, que a gente voltasse a olhar um pouco mais dessa forma, porque, como eu disse, o mundo ocidental é o que é hoje, graças a toda essa estrutura que eles ainda mantêm como tradição lá. A proteção da figura masculina, família, respeito aos mais velhos, tradição, desde que seja boa, né, claro, sabe, a disciplina nos estudos, eles valorizam muito isso. Eu acho que é em tudo, né, eles são muito disciplinados mesmo. A disciplina lá é tudo, é completamente o oposto do que está aqui hoje. A figura hierárquica, não importa se seja homem ou mulher, a figura hierárquica fala, por mais rebelde que seja o personagem, ele vai ouvir aquilo ali, ele pode até ter uma reação não muito legal, mas aquilo vai bater na cabeça dele, a consciência do cara vai tocar ele. Não, e é aquilo também, né, que a gente estava falando, a questão de que sempre tem, realmente, tem os dois casos, né, que você tem personagens femininas muito fortes, mesmo não sendo as protagonistas, e todas elas, sem essa questão de forçar um feminismo fajuto, ou feminismo, porque feminismo para mim é fajuto, né? Então, mas aí, enfim, mas sem forçar essa questão de feminismo, elas estão ali e elas são importantes. Todas as personagens nos animes, e até nos antigos e nos atuais também, elas têm função importante. E tem o outro lado, que são animes, que são mulheres que são as protagonistas. E você vê que não é um feminismo forçado, lembrando. É uma coisa natural. Você não vê aquela forçação de barra, porque mulher, tem que ser mulher, e não porque é mulher. O outro, né? Porque a questão toda é que aqui, o que acontece? Quando você quer colocar uma mulher forte, você coloca um homem fraco. Né? E lá não. O homem e a mulher são fortes. Um completo, um ajuda o outro, entendeu? Isso que é legal. Então a gente vê Black Clover mesmo, que tem várias personagens femininas e todas elas são importantíssimas para o andamento do anime, para o andamento da história. Para ajudar os personagens principais. Mas elas se tornam muitas vezes principais. O Black Clover, inclusive, é um anime que recomendo, porque ele é muito interessante sobre isso que a gente está falando. Por mais que seja meio repetitivo, ele é um anime que mostra a história de um protagonista que tinha tudo para ser um vitimista. É um cara que, sem dar muito spoiler, mas ele é um cara que ele vive num mundo em que quem tem os dons mágicos é o normal, né? 99,9% das pessoas têm dons mágicos. E o protagonista da história é um cara que cresce sem nenhum dom mágico. Ele fica todos os dias ali treinando fisicamente para ver se ele consegue despertar aquele negócio. E não desperta. É um Rock Lee da vida, né? Oi? É tipo um Rock Lee do Naruto na vida, né? O cara que não sabe fazer jutsu e quer compensar com habilidade. Exatamente. Então ele tem tudo. Correr mais atrás do que qualquer outro. Exatamente. E ele tem tudo para ser aquela figura vitimista e muito pelo contrário. Enquanto todo mundo chega pro cara e desmerece ele porque ele não tem dons mágicos, ele vai lá e a cada momento dentro do anime ele se supera, ele não demonstra em momento nenhum que aquilo ali é uma fraqueza. Ele treina incessantemente para que as qualidades que ele tem sobreponham à falta dos dons mágicos. Ele entra num grupo de pessoas que também não são normalmente aceitas pela sociedade, são pessoas normalmente marginalizadas, discriminadas, por N motivos, né? Se a gente falar todos aqui, a gente dá spoiler. E ele entra num grupo e nenhuma dessas pessoas é vítima de nada. Não. Nenhuma dessas pessoas pede uma representação dentro da sociedade. Todas elas são estimuladas pelo próprio líder deles lá dentro do anime a se superar todos os dias. Se algo não conseguiu ser feito por aquela pessoa, ela vai se superar, ela tem que se esforçar para superar e passar pela dificuldade que eles estão tendo. O anime tem uma mensagem muito forte. Né? Ver o potencial de todo mundo, das pessoas. Exatamente.
Que não adianta a gente ficar realmente se vitimizando, né? A gente tem que ver o potencial. É Cada um tem o seu sensacional. potencial. Já vi muito Então, anime e muito hoje bom. ele é top 3 fácil dos melhores animes. Assim, é muito engraçado, tem uma história cheia de ação, é bem bacana aquele negócio bem Sessão da Tarde. As aventuras doidas, cheias de ação, enfim. O desenho tem isso. É velho. É, Sessão coisa da de velho. Nem sei se tem mais sessão da tarde. Tem essa questão de você ter pessoas diferentes que não precisam de nenhum tipo de representatividade. Elas formam laços, às vezes, com as pessoas que antes discriminavam elas, mas elas, através do próprio esforço, elas conseguiram convencer de que elas não precisam ser descriminalizadas. Verdade. É aquele negócio de você conquistar o respeito. São até Não mais impor fortes, o né? respeito. São até mais fortes. Exatamente. Eles, durante o anime, eles se demonstram até mais fortes do que aqueles que julgavam esse Falavam pessoal. que eles eram fracos. Né? Enfim, o anime é sensacional. É história de superação, fala muito de superação, valor de amizade absurdo, sacrifício pelo próximo, a questão de você acolher os que mais precisam, tem a questão da gratidão depois do acolhimento. É sensacional, a história é sensacional. E engraçado é que no anime eles tentam não, né? Eles dão uma gastada assim bem bacana no feminismo. Tem um grupo de soldados, né, que aparece no anime, que tem uma importância grande, e é como se fosse um esquadrão só de feministas. Eles só aceitam mulheres e todas elas são feministas. E elas não podem namorar. Elas não podem namorar, elas não podem se envolver com homem, o homem. né? O homem não pode entrar no quartel delas. Elas tentam aquele negócio de, não, quando a gente passa, o cara tem que se curvar. E eles dão uma ridicularizada, mas assim, sem desrespeitar. É justamente a visão que a gente tem. Que é um negócio desnecessário. Entendeu? Eles mostram a realidade, que as pessoas fazem isso, mas é aquilo. É aquela história sem propósito, de que né? Falam, mas a gente não tem como mudar quem o ser humano é, né? Porque Exato. quando você começa a dizer, porque homem não pode ter homem, não pode ter. Tudo bem, mas as mulher, tanto a mulher quanto o homem, um precisa do outro, entendeu? Então, uma hora vão precisar, não assim fisicamente, mas no caso, porque aí é ruim que a gente acaba dando spoiler, né? Se falar o que acontece. Mas você vendo o anime, ele não é tão grande, ele tem 100 e poucos episódios, inclusive voltou ontem, por causa do hiato forçado aí, devido ao coronavírus. Voltou ontem a ser exibido, tem lá no Crunchyroll, você pode ver nessas plataformas de streaming. Se chama Black Clover, é o nome do anime. Sensacional. Para mim, é o meu top 3 de anime muito fácil. Só assim, se for assistir, quem nunca assistiu, insiste, porque os primeiros episódios são um pouco arrastados. Acho que os 5 primeiros episódios ali, você tem que ter paciência. Porque é um anime novo, o estúdio é novo, a direção do anime é nova, os dubladores, a maioria deles é primeiro trabalho, então você vê ali o personagem principal grita muito nos primeiros episódios, é um negócio até irritante. E depois você vê que o cara que faz o trabalho de dublagem dele vai se adaptando, ele vai aprendendo com os próprios erros, aí fica um negócio bem bacana. Acho que depois do 5º episódio você nem sente mais esses problemas. É sensacional, a qualidade do anime é sensacional. Ele é de 2017, 2015, agora eu não lembro, eu acho que ele é de 2015 ou 2017 e permanece até hoje. Ele sai todas as quartas-feiras na Crunchyroll. Inclusive a gente fazendo jabá de graça para Crunchyroll aí. A Crunchyroll é tipo um Netflix, só que é só de anime. Se financiar a gente Crunchyroll, a gente fazendo jabá para vocês aí de graça. Não, o Crunchyroll ainda faz, a Lacrafix não dá pra fazer não. Dá não. Que fica registrada a primeira e última vez que eu falo. A próxima vez vai ser locadora vermelha. Bem verdade isso. Se bem que as séries coreanas deles são boas, viu? Tem muito desses valores aí também. Tem. As séries coreanas. Sim, as são séries legais. coreanas, sul-coreanas, tá? Porque na Coreia do Norte não existe produção de nada, nem de comida, nem de filme, só nem de nada. Nunca a gente teve acesso, né? Mas as séries sul-coreanas são bem bacaninhas, cara. Dá pra dar uma cavada ali. Bem Já tem algumas coisas assim, né? Que a gente vê que eu não sei se é realmente do país ou se é porque a gente assiste pela Netflix, né? Então não sei se é do país ou se é do Netflix, né? Porque também tem da Netflix, né? Porque também tem essa questão.
Mas eles ainda têm muitos valores, sabe? A questão de tudo, de respeito, até mesmo no namoro, né? Porque muitos têm relação assim com... São séries que tem aquela pegada assim, um pouco mais de romance, mas tem ação, tem várias outras coisas no meio do seriado. E então eles mostram muito essa questão de respeito, né, do homem com a mulher, de como tratar, e que sim, que o homem tem que ser um cara forte, assim, não fisicamente, mas emocionalmente, né? Tem que ser alguém que realmente tem atitude, um cara que mostre que vai realmente proteger a mulher, que vai defender, e não o que está sendo mostrado hoje em dia, que parece que querem que os homens acabem se tornando, que são homens que não só obedecem, né? Sei lá. Não podem falar nada, né? Não podem falar nada, porque qualquer coisa que o cara fala, ele pode ser taxado como machista opressor, né? Não passarão. Machista, hétero, opressor, mantenedor do patriarcado. Pois é. Ainda tem esse... Tem esse migué. Agora tem outros termos, aí tem gado, bolsominion, bolsopetista. Puta merda, tem um monte de termo idiota agora. Bolsopetista. A galera que isentona, aí eles não falam mais que é bolsonarista. A galera isentona, é aquele cara que votou no Lula, diz que nunca votou, votou no Bolsonaro e se arrependeu por algum motivo, vocês agora são tudo bolsopetista. Não, na verdade, esse é o esquerdista que não quer ser vinculado ao petista corrupto. Mas ele continua sendo petista. Pois é. Gente, mas vamos voltar ao assunto do anime, né? Senão a gente começa a falar de política e vai longe. Olha a pauta. Não, então, a gente estava falando sobre esses animes, né? Que tem personagens femininas, mesmo elas não sendo as personagens principais, mas acabam... Eles têm um papel fundamental, né? Mas tem animes que as personagens são as protagonistas, né? Que aí é aquele... Sailor Moon... Sakura Cat Captors... Guerreiras Mágicas de Rei Earth, né? Por exemplo, a Sailor Moon mesmo, que a gente começou falando aí, passou na falida TV Manchete, né? Quem é da época sabe, quem não provavelmente nunca vai saber, porque nunca vai procurar, porque muito provavelmente a pauta não vai indicar, né? É um anime... Resumindo, são garotas que conseguem poderes a partir de um reino, um império lunar, que caiu na Terra, e tem que procurar a princesa lunar lá e proteger ela. Tipo, são várias garotas colegiais e tal. Foi um anime, a princípio, um mangá originalmente, produzido por uma mulher, né, uma autora. Ela fez um mangá direcionado para as meninas, um mangá de ação, porque na época que ela produziu o mangá, na época os mangás de ação, de luta, eram focados para o público masculino, tipo Dragon Ball, né, por exemplo. Então ela, quero fazer um mangá de ação, com lutas e tal, para o público feminino. Então ela fez Sailor Moon. Acabou caindo na graça dos meninos também por causa das meninas, né? Mas o foco foi esse. São garotas que lutam, combatem o mal. Tipo assim, beleza, os rapazes podem achar aquela coisa muito de menininha e tal, mas, cara, o anime foi direcionado para as meninas, e muitas meninas da época se amarravam. Muitas garotas na época... Exato, muitas garotas viram na Sailor Moon a porta de entrada para os animes, né? Em vez de ficar vendo as meninas, não sei porque esses cavaleiros do Zodíaco ficam tampando na porrada, quebrando a armadura e fazendo... Nunca chega na casa de leão. Não, eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco. Não, mas eu tô comentando, pois eu conheci muitas meninas que viviam questionando. Por que esses cavaleiros ficam lutando, não podem chegar a lugar nenhum e nunca chegam na casa de leão? Quem é da antiga TV Manchete sabe o que eu tô falando. Na nossa época ainda tinham as meninas que não gostavam de violência e achavam que os meninos eram bobões, que eles viviam caindo na pancada, enquanto elas queriam resolver tudo na inteligência, né? Na nossa época ainda tinha isso. Exato.
né? Então teve a Sailor Moon que as meninas resolviam também na porrada, só que na forma delas, né? Mais bonitinha, né? Exato, era mais engraçadinho e tal, tinha aquela coisa. Mais bonitinha. Mas era legalzinho. Muito gloss, muito brilho. Muito brilho, mas era legal. É engraçado que os meninos não assumiam, né, que assistiam. Não, eu vi. Mas hoje em dia, todo mundo assistia. A gente só tinha a opção de ver anime pela manchete. Eu fingia que eu era Taxidermask. Então... todo mundo assistia. Todos. Tanto as meninas assistiam esses mais violentos, né, como Cavaleiros do Zodíaco, e eu gostava muito, né? E os meninos também viam esses mais menininhas, né? Porque na época a gente era criança, eu acho que nem ligava muito pra esse negócio. Mas os meninos não assumiam, né? Os meninos realmente não assumiam que assistiam. Mas todo mundo via. E era maneira. Tipo assim, pra você ter ideia, cara, por exemplo, eu vi as 2 temporadas, pelo menos. A primeira que passou na Manchete, a parte da segunda que passou na Manchete e o restante que passou na Record na época. Cara, o final da primeira temporada, quando gente, não é spoiler, um anime dos anos 90 que ninguém viu até hoje e não vai ver mais. Então, sinto muito. Final da primeira temporada, elas indo pro reino gelado lá. E, pô, uma vai ficando pra trás, uma atrás da outra, pra poder garantir que a princesa chegue onde tem que chegar. Cara, beleza, é aquela coisa mastigada que nem Cavaleiros do Zodíaco e outros animes, beleza, mas na época, cara, era a mesma receita da época, funcionava na época e no anime ficou muito emocionante, ficou legal. E demonstra aquela coisa do companheirismo, né? Contrária do que hoje em dia é valorizar a amizade, valorizar um objetivo comum, o sacrifício pelo próximo. Isso aí são tudo valores que estão se perdendo, né? Exato. Deu até vontade de ver de novo. E que fica anotado, o sacrifício do Shiryu de dragão na casa de Capricórnio foi desnecessário. Todos os sacrifícios foram necessários. O pior foi o poder lá da espada. Não, o do Shiryu foi desnecessário, cara. Aquela encoxada do Ikki no Shaka foi necessária? Não foi. Não, ali foi necessário. Ali foi necessário para garantir que o Shaka ficasse com os olhos abertos. E o Shun que teve que ficar lá esquentando. Rapaz. Aquilo foi estranho. Mas é aquela questão do companheirismo, né? Voltando àquela questão. Sim, ele ficou coladinho junto. Precisava? Talvez não. Né? Mas. É aquele negócio, né, Tony? Assim, se o Lobato ficasse congelado no cubo de gelo e eu dentro do ambiente ali com ele, eu olhar para ele ia falar, pô, me salva, eu estou morrendo. Eu ia pegar sua mão e ia falar, vou honrar a sua memória. E eu ficaria orgulhoso de você. É porque o Shun sabe que quando a pessoa fica pelada, os dois ficam pelados, esquenta mais rápido. Existe uma troca maior de calor entre os corpos, né? Entendeu? Ele só fez isso de bondade. Ele não tem nenhum outro interesse. E relembrando que a critério de registro, eles ficaram um de frente para o outro, não ficou um atrás do outro. Exatamente. Exatamente. O Shun é comprometido, ele gosta da June. Exato. A June tinha Não, a June tinha. Ela usava aquele chicote para outras coisas, cara. Não usava só para poder treinar, não. Ela usava aquele chicote. A June era a Amazona sadomasoquista. Ela usava aquele chicote para outras coisas. A June era a tiazinha da Ilha de Andrômeda. Exato. Quem puder pesquisar, procura aí June de Camarão de Cavaleiros do Zodíaco. Você vai ver que a armadura dela parece um espartilho. Mas eu acho que ela foi feita com esse intuito mesmo de ser aquele negócio meio dominatrix, né? Sim, tanto que ela bate o cacete no Shun, cara. Ela baixa o cacete no Shun, mano. Não, ela era literalmente a tiazinha da Ilha de Andrômeda. Ela depilava a galera da marra. Entendeu? A galera da Ilha de Andrômeda lá, o pessoal falava, pô, os caras são metrosexual. Acho que esse termo ninguém nem usa desde 1999. Mas os caras lá da Ilha de Andrômeda são tudo metrosexual. Não. Era a June que depilava a perninha, sovaquinho. Não. Os caras iam tudo lisinho, entendeu? Eles eram metrosexual, sim, porque tem um episódio que o Shun tá indo pro santuário, aparece 2 carinhas da Ilha de Andrômeda por impedir ele. Acho que é o Spark e o outro lá. Você vê os caras com gloss, com sombra no olho. Não, eles eram metrosexual, sim. É porque, né, tem que estar sempre arrumado, mesmo que seja pra batalha, gente. Lá na Ilha de Andrômeda eles são sul-coreanos. São sul-coreanos.
Vamos chamar de Vamos chamar de preconceito xenófobo. É. Putz, grila. Aí teve outros animes também, né? Por exemplo, a gente não pode deixar de comentar dos animes do estúdio Clamp, né? O estúdio Clamp é um estúdio de mangá praticamente formado por mulheres. Eles fazem mangás e animes focados para meninas. São os responsáveis por criar mangás e animes que hoje a gente conhece como Sakura Card Captors, Guerreiras Mágicas de Heian-Chi, Chobits, que muitas pessoas talvez não conheçam, mas é sensacional. Chobits é uma das obras mais conhecidas no Japão. Está sempre entre os top 10 lá. Sim, até porque, por exemplo, Chobits aqui no Ocidente talvez não é muito conhecido, mas o mangá e o anime ela aborda aquela questão do afeto. Porque é um garoto que o Chobits, para quem não conhece, é um termo utilizado para androides femininos, né, que a princípio servem para diversas coisas, não apenas como empregadas domésticas, mas para serviços adultos, por assim dizer. Então o cara ele adquire uma Chobits, né, só que tem um porém, ele não pode ter nada com ela, nenhum favor adulto com ela, porque senão dá pau, ela trava, ela reinicia, ele perde a menina. Então mostra aquela questão do afeto, aquele afeto, o relacionamento entre as pessoas. E isso é muito interessante no mangá e tem no anime também. Você vê, tem um outro anime também do estúdio deles, Angelique Layers. É até legalzinho. Talvez as pessoas não achem meio chatinho e tal. Em resumo, existe uma empresa que ela cria uma espécie de bonecas e tal, né? Que você joga num domo e você coloca um capacetezinho e você controla com a mente. E os bonecos tampam na porrada. É o Pokémon com os bonecos, né? Exato. Só que em vez de você ficar dando comandos verbais, vai Pikachu, mete a porrada nele. Não, você controla tudo com a mente. Né? Então, e as lutas são muito maneiras. Então tem os dois cenários. Tem a parte da pancadaria, que vai agradar as pessoas que gostam de um anime de ação, e tem a parte do relacionamento, porque tem uma garota que, a princípio, ela não conhece a mãe, ela entra no torneio para poder encontrar com a mãe dela, uma forma de encontrar com a mãe dela, e mostra todo o relacionamento dessas outras pessoas em volta dela, com ela, com a mãe dela, com a família. É muito maneiro essa questão do relacionamento interpessoal entre eles, né? E também tem Sakura Card Captors, que a gente comentou no início. Ela vai diferente do que os animes, os cartoons e os desenhos ocidentais vão. É uma personagem, uma menina. Ela tem um pai, ela não tem mãe, a mãe dela morreu. Então, assim, o pai provém tudo, o pai coordena tudo, o pai dá todo o suporte para ela e tal. Ela tem um irmão mais velho também. Então, são duas figuras masculinas que não são nada que nem você tem nesses desenhos hoje em dia, não são bocós, né? Ao mesmo tempo, exato, eles não são fracos, eles dão todo o suporte à medida do possível para ela, e só que, tipo assim, ela faz magia, então ela se vira, né? Por assim dizer. Né? E é um mangá muito maneiro, um anime muito fofo, a versão dublada é sensacional, a dublagem ficou incrível, né? Quem viu a versão dublada na época da Globo, da antiga TV Globinho, cara, é sensacional. Você vê a Sakura gritando, ai, 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 Yukito! Pô, era sensacional, maluco. Era muito fofinho, cara. Chegou a passar na Cartoon, né, cara? Nessa mesma época. Sim, exato. Assim, não é aquela coisa. É muito fofo. Você fica assim, você vai crescendo, vai ficando mais velho, você fica assim, eu queria ter uma filha igual a Sakura. Não, mas era bacana, uma história legal mesmo. E aquela coisa bem menininha sendo menininha, sabe? Sem maldade, sem aquela coisa realmente que você queria, você que tem filha aí, mulher, menina, aquele negócio que você queria que ela fosse, sabe? É bem, bem legalzinho mesmo. E não deixa de ter um enredo legal, né? Tem aquela coisa das batalhas, dos monstrinhos, tá? Tem uns negocinhos maneiros dentro do desenho. Tem uma coisa meio suspeita na Tomoe, você fica sem saber se ela realmente tem afeto pela menina, porque sabe qual é a origem dela, ou você não fica na dúvida se a Tomoe realmente tinha tesão na Sakura. Você fica meio que na dúvida, mas... Não acredito nisso, não. Não, eu também acho, até hoje, eu acredito que ela tinha afeto pela Sakura, porque ela sabe quem realmente é a Sakura. Só quem realmente viu o anime e o mangá sabe o que eu tô falando.
Isso, assim, cara, beleza, diferente do que eu falei antes da Sailor Moon, eu não vou dar spoiler dessa bagaça, então vocês vão ter que ver. Não, e vale a pena, vale a pena. Não é tão grande e tem uma história bem bacana. Para todos os públicos, tanto para menino quanto para meninas, eu acho que é bem legal. E é algo que dá para pessoa ver em família também, né? Porque ainda mais agora nessa pandemia aí. Imagina o nosso mundo perfeito, os pais e parando na sala e vendo anime com os filhos. Cara, olha isso. Seria lindo. Exato. Cara, se verem Dragon Ball já tá bom, já é alguma coisa. Afinal de contas, um pouquinho de porradaria não faz mal a ninguém. E convenhamos, cara, o Dragon Ball, pra mim, o melhor personagem sempre foi o Vegeta. Tamo junto nessa, seu verme maldito. Cara, você pega a saga do Dragon Ball Z, cara... O miserável é um gênio. O miserável é um gênio, exato. Não vejo Saiyajins nos olhos. O melhor personagem de todos. Cara, assim, você pega o Dragon Ball, eu não tô falando Dragon Ball clássico, um Goku pequeno não, tô pegando já da fase Z. Você pega o Vegeta, exato, o Dragon Ball clássico, um Goku pequeno, ele tem o charme dele, né, aquelas aventuras, aquela coisa, a busca das esferas do dragão é uma coisa secundária. A gente tem que pegar as esferas do dragão, mas pra isso a gente tem que derrotar o Pilaf. Deu ruim, vou ter que catar de novo. Mas pra isso temos que derrotar Red Ribbon. Então tem todos aqueles arcos e tal, e a Esfera do Dragão fosse uma desculpa pra poder haver as aventuras. O Dragon Ball Z não, esquece as Esferas do Dragão, o negócio tampa na porrada. Você até vai em busca delas durante a saga do Dragon Ball Z, mas são por motivos realmente muito sérios, né? Que a gente também não vai dar spoiler, mas são coisas que você olha e fala assim, se eles não conseguirem as esferas, ferrou. Tipo Jack Bauer, se em 24 anos não recupera essa bagaça, vai explodir o América. Tipo isso. Tá ruim. Um planeta literalmente explode na parada. Em 5 minutos que leva 20 episódios, mas enfim. Exatamente, mas acontece. Isso aí é de praxe. Mas, cara, assim, pra mim o Vegeta, cara, eu falo por mim. Tem gente que gosta do Goku, tem gente do Gohan, o Gohan também tem o seu espaço. Mas, cara, pra mim, cara, você pega o Vegeta no início do Dragon Ball Z, aquele cara vilão que vem pra Terra, querendo tocar o zaralho, você chega ele no final do Dragon Ball Z e o Dragon Ball Super, é aquele cara super família, ele se importa. Cara, ele é a evolução de uma figura que é um pária, né, é aquele cara todo errado, todo torto, que só faz merda, e você vai vendo a evolução dele numa pessoa decente, numa pessoa que, por mais que ele seja super ranzinza, que não admita as coisas, mas ele é aquela figura que protege, que preza pela amizade, essa parte que você falou da família, de cuidar dos filhos, da esposa. É bem legal essa evolução do Vegeta. Sim, por exemplo, na saga do Majin Buu, quando ele está prestes a se sacrificar para tentar matar o Majin Buu, ele chega e pede pro Piccolo, leva o meu filho embora, tira ele daqui para sobreviver, achando que ia dar certo. No final do Dragon Ball Z, ele pensando consigo mesmo, cara, ele dá o braço a torcer e fala, cara, Goku, você é o melhor, você você mesmo que tem que fazer as coisas e tal. Então, você vê que ele chega e adquire uma certa humildade que não tinha no início, o crescimento, né? Até no Dragon Ball Super, ele fica gritando, minha Bulma, pra poder proteger a Bulma contra o Bills. Então, você vê o crescimento dele como personagem. Eu gosto dele não pelo fato de ser, opinião minha, não pelo fato de ser ranzinza, não pelo fato de ser visto de certa forma como um anti-herói, mas pelo próprio crescimento como personagem dele. Diferente do Goku, que... Exato. Diferente do Goku, que cada fase foi passando, vai ficando mais bocó, focado em luta. Foda-se a família, o negócio tampa na porrada. Exato. E o Goku é o protagonista da parada, né? E convenhamos, eu falo opinião minha. Eu acho que o Gohan só não derrotou o Majin Buu no arco porque o protagonismo tinha que ser do Goku. Porque o Gohan era pra ter derrotado o Majin Buu. É verdade. Spoiler. Spoiler alert. Não, o anime do final dos anos 90 não é mais spoiler, porque já tá na fase super, tô falando na fase Z. Tô brincando. Se eu tivesse dando spoiler da batalha do... Tinha que ver, já viu, né?
Exato. Pô, a gente já tá no Super, pô. Eu tô falando do Z. Quem não viu o Z até agora, sinto muito. Perdeu um Tá lá, ótimo cara, anime. mais um dos anos 90. Tem que ver. Exato. Tem que correr agora pra ver. Mas, galera, a gente tá chegando a 1 hora de podcast. Cara, falta coisa pra caraca. Ainda falta coisa beça. A gente Não com falou certeza. nem metade. Não fala muito menos da metade. Detalhe, a gente não falou metade da pauta, porque se a gente for pegar tudo sobre esse tema aí, olha, dá pra nós fazer. não falamos de Cavaleiro do Zodíaco, não falamos de Hakusho, não falamos de Yu Shurato e não falamos do meu xodó, Samurai X. Ah, sensacional, cara, sensacional. É uma aula de história aquele anime, cara. O Samurai X, exatamente, é uma aula de história, mas isso vai ter que ficar então para outro episódio. Eu acho que cabe um podcast só pra ele, sério mesmo. É muito bom, cara. Samurai X, só pelo tamanho da obra, o mangá, o anime, os filmes, as mensagens que ele passa, cara. Eu comprei o Samurai X, o mangá do Samurai X da JBC, quando começou a ser publicado em 2001, na época que, pasmem, o mangá era R$ 2,90. Poxa. Pô, eu tenho guardadinho bonitinho até hoje, em plástico. Tá entregando a idade. Eu falo mesmo, eu tô pra morrer já. Detalhe, a criatura não tem nem 40, hein? Não. Eu tenho voz de novo, mas sou um velho caquete. Deixa like aí se vocês quiserem saber a idade dele, entendeu? Aí depois a gente faz uma contagem e vê quantos likes vai precisar aí pra saber a idade. Depois a gente faz uma enquete. Quem ganhar, leva uma foto. Não necessariamente minha, leva uma foto, não falei de quem. Tem os Super Campeões também, o anime sobre futebol que tá passando jogo. Você tem Neon Genesis Evangelion, você tem Samurai Warrior, você tem Super Campeões. Gundam ainda Wings. tem os novos, né? Os atuais também, que a gente não falou, que a gente ia falar. Porra, tem One Piece, como é que a gente não vai falar de One Piece? One Piece. Como é que a gente não vai falar de Naruto? Naruto. One Piece eu não posso dar... Eu vou fazer que nem aquela menina, aquela mulher do Oscar. Não sou capaz de opinar. Eu não sou capaz de opinar sobre One Piece. A única coisa que eu sei sobre One Piece é o autor, o Eiichiro Oda, que originalmente ele era assistente do autor do Samurai X na época. Sim. Ele saiu durante o segundo arco do Samurai X, ele saiu do estúdio do Nobuhiro Atsuki, que era o autor do Samurai... É o autor do Samurai X, porque o cara tá vivo ainda, né? Ele saiu do estúdio. Diferente do autor do Yu Hakusho e do Hunter vs Hunter, que daqui a pouco tá morrendo. Ai, o do Hakusho morreu? Não. O cara vive bem mal, cara. Ele... Não, tanto que o autor do Yu Hakusho tá fazendo Hunter vs Hunter, né? Porque o autor mas então, Hunter vs Hunter, ele tem... Ele tem temporada a cada 3 anos, 4 anos, porque o cara, ele realmente é bem debilitado. Mas a gente também não falou de Yu Hakusho. Tem que falar de Yu Hakusho. Pra mim, o melhor. A gente tem que falar de JoJo Bizarre Adventures, cara, o que deu início a tudo que a gente conhece aí. Isso eu também sinto muito. JoJo Bizarre Adventures é uma obra japonesa que começou em mangá. Se eu não me engano, acho que ele é dos anos 40, 50. Foi ele que deu origem a tudo que a gente conhece hoje. Pokémon, Dragon Ball, tudo tem inspiração de JoJo Bizarre Adventures. Eu vou procurar melhor, para não falar muita besteira, porque eu não vi tudo ainda. Mas ele é origem para muita coisa, cara. Bem bacana. Porra, Attack on Titans, é verdade. Pô, como é que a gente pode não falar de Kimetsu no Yaiba lá, o Demon Slayer? Aliás, eu vou te passar depois, o Lobato, o meu login de novo lá da Crunchyroll. Olha só. Isso que é confiança, gente. Troca de conta ao vivo. Pô, vê o Demon Slayer, cara, são 25 episódios e eu vou te falar. Muito bom. Não é à toa que ganhou o anime do ano 2020, cara. Esse Demon Slayer é aquele do pessoal na época, estilo Shogunato e tal, que eles caçam demônios e tem um lance da respiração que faz as técnicas, não é? É muito Só pra quem não tá ligado ainda, o Demon Slayer é um anime que ele é de 2019,
da segunda metade de 2019. Se eu não me engano, ele é da temporada de primavera, lá que é em outubro, né? Outubro. Não, é outono, é temporada de outono. Outubro É porque a nossa primavera é o outono deles lá. Ele é da temporada de outono, e é o seguinte, é uma autora, a mangaka que fez esse mangá, esse anime. É uma mulher, agora eu não me recordo o nome dela. Ela foi genial. A obra é linda, visualmente falando. Os traços são maravilhosos, a animação é de tirar o fôlego. A história se você é vê o incrível. anime. E a história é incrível do início ao fim. E os vale personagens são... Todos os personagens são bons. Você não tem um personagem... Porque tem muitos que a gente assiste que você fala assim, personagem tal é meu favorito. Personagem tal... Eu não consigo também escolher um favorito no Todos os Kimetsu no Yaiba, personagens são muito bons, todos eles não é superficial, todos eles têm uma história interessante, todos eles conseguem cativar as pessoas que estão assistindo. Então, assim, e o anime, ele parece que ele foi pensado em todos os sentidos. A trilha sonora, aquela abertura trilha sonora é muito da Lisa, boa. né, Gurenge, eu acho o nome da música. Pô, é incrível. E veja. A animação em si, né, os traços, nossa... Incrível, o traço é muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos cada um recomendar um anime pra gente encerrar. Beleza, ó. Como vocês comentaram de Demon Slayer, aproveitando, eu vou recomendar Slayers. Né? Eu adorava a Lina Inverse. Você pega assim, cara, você começa a ver o anime, você vê a menina, a guria. Você vê ela toda arrogante, toda metida, mas você vê por quê, porque ela se garante, ela toca o zaralho mesmo, ela é muito boa, é um anime muito maneiro, antigaço. Teve várias séries de animes e ovas, né? Eu sugiro Slayers, fora todos que a gente já comentou aqui também, né? Samurai X, Sailor Moon, Card Captor, todos esses coisas que a gente comentou aqui também. Mas não queima o cartucho todo não, deixa o pessoal ficar com mais ávido, querer mais indicações, entendeu? Cacau, qual é a sua indicação? Como a gente falou do Demon Slayer, eu vou indicar o The Promised Neverland, porque é muito bom, também é um anime novo, e novo, né? É novo, é da temporada de outono de 2019 também. Sim, é novo, cara, eu não conheço, é novo. Acho que foi top 3, mas eu não sei. Ele disputou. Mas ele ficou... cogitavam que ele poderia também ganhar como melhor. Porque tem uma espécie de Oscar só para as obras de animação, né? Com origem em mangá. E a própria Crunchyroll faz essa premiação. Sim. E o Promised Neverland, junto com o Kimetsu... que a gente fala o título em japonês, Kimetsu no Yaiba, mas o nome ocidental é Demon Slayer. Então, o Promised Neverland e o Demon Slayer, eles foram finalistas. Tem uns outros aí que depois a gente vai buscar para botar aqui para vocês, que a gente não viu ainda, mas a gente quer ver para falar sobre e ver se vocês curtem. Mas... E a história é sensacional também. Exato. E é bem diferente, também. Né? É uma história bem diferente dos outros. É legal isso, que cada anime tem uma história. Esse é bem diferente do que a gente... do convencional. Habituado, né? E... mesmo não sendo declaradamente uma protagonista mulher, não deixa de ser, né? Ela é a principal do trio, né? Eu acho que ela é a principal do trio. E dá a entender no anime fica bem que ela claro. É a principal do trio. Fica bem claro. Então, assim, eles não colocam ela sozinha, né, na abertura. Colocam os 3 personagens. Sim. Mas ela é a principal. Então, assim, eu acho que também é muito legal e não é forçado. Não é forçado, tipo, o feminismo forçado. Não é feminismo, não é forçado. Realmente, ela, ao longo do anime, a gente vai vendo como cada personagem ali, até os que não são, né, os principais, tem uma função e é interessantíssimo, porque você também se apega a todos os personagens e você fica com raiva, você torce, e é um anime que só tem uma temporada por enquanto, né, porque é do ano passado. Tem o mangá continua, só que a gente aqui é meio apaixonado pela questão dos animes, a questão da animação deles, e a gente não fica querendo pegar muito spoiler, porque normalmente o mangá tá bem à frente da história. E eu, pelo menos, eu sou um que, apesar de gostar de mangá, eu gosto de ter a surpresa, descobrir, né? O que vai acontecer, né? Eu sou muito doido pelas animações, tal, então eu prefiro esperar o anime. E esse The Promised Neverland, assim como o Demon Slayer,
Eles estão na animação na primeira temporada, já está finalizada. A primeira temporada dos dois está completa no Crunchyroll. Quanto é que é Crunchyroll por mês? Acho que é R$25, não é isso? Eu não sei. Só sei que vale a pena. Eu tô fazendo jabá aqui, mas já que Você tá fazendo muito ruim. Já que a gente quer que se torne um pouquinho melhor a coisa, a gente faz um jabá de graça aqui. Esse Crunchyroll é uma plataforma, como a gente já falou, igualzinho Netflix. É streaming só de anime. Não é igual a Netflix, que é focado em anime, não em lacração. Exato. Tem isso aí. É um negócio a única coisa que é parecida é porque é uma plataforma. De streaming, isso aí. Exatamente. Aí, se eu não me engano, acho que é R$26 por mês e você vê lá direto. Tem de graça, tá? Dá pra ver de graça, sem pagar nada, só que tem muita propaganda. Aí fica a gosto de cada um. Se você tem paciência pra ficar ali esperando passar propaganda no meio da melhor cena, gosto de condição, né? Aí é gosto, não tem problema não. Mas é um serviço legal, é original, você não tá pagando nenhum serviço obscuro, também, né? É legalizado, tem obras próprias. Não é pirata. Você não tá fazendo nada pirata. Quanto vários aí que a gente vê, né, que tem pirata. Vamos seguir a lei, pô. Vamos seguir a lei. É legal, mano. Eu acho que ele tá uns R$25 por mês. Vale dar uma olhadinha. Tô vendo aqui. Assista Sem Limite, R$25 por mês, mais impostos. Então você deve dar uns 26, 27 talvez, depende dos impostos. Não, e o que é legal, um diferencial bom deles é que não tem limite de pessoas assistindo. Dá pra dividir com amiguinho, assim, entendeu? Você pode dividir com vários amiguinhos. E não vou dividir minha conta com vocês, nem adianta. Pega 25 pessoas, cada um paga R$1. Caraca, ferrou o Crunchyroll agora. Não, isso não, né? Mas divide com um amiguinho, pô. Com um amiguinho. Dá 12. Agora que a gente não ganha patrocínio mesmo. Dá R$13 pra cada um, pô, vai. Não, eu tô brincando. Não façam isso, gente. Eu tô brincando. É sacanagem. Dá 13 pilas pra cada um. Divide com teu amigo. Divide com o amiguinho. Faz isso, pô. Divide com teu amiguinho esquerdista. Vê se bota alguma coisa naquela cachola vazia dele lá. Valores, pelo menos alguma coisa deve entrar, entendeu? Aí você dividindo com ele, vai dar uns 12 e pouco, não é isso? Uns 13 e pouco. Dá uns R$13 aí. Uns 13 e pouco. E é só ser feliz. Pô, o cinema, cara. O cinema tá 30 pila, entendeu? Vale mais a pena ver anime. Vai ver cinema, não. Vê anime. Exato. Vai no cinema pra quê? Você chega, vai ficar um moleque na tua costas chutando, outra criança chorando, pipoca murcha, um filme que às vezes não é nem tão bom. Entendeu? E ainda vai pegar Covid. Não vale a pena. Só que olha só, se for dividir com amigo esquerdista, tem que tomar cuidado. Tem que se garantir que o cara vai pagar, entendeu? Que ele não vai usar o teu cartão ali. Não. Você tem que ter certeza que ele não vai socializar o teu cartão de crédito. Porque corre o risco dele não te pagar a parte que ele deve e ainda vender a parte dele para outras pessoas. Não, ou então a gente tem que ser esperto. Divide com um amiguinho esquerdista e fala com ele. Bom, já que você é a favor do socialismo, você paga a minha parte também. Exato. Porque, né, tem que ser todo mundo igual. Então Exato. Paga aí. Não, mas aí é opressão. Ele não vai aceitar, é opressão. É opressão, né? Mas é isso, pessoal. Tá, minha indicação. Pô, como é que eu falei tanto do negócio e não vou indicar? Vejam Black Clover. É grandinho, é maior do que as indicações da galera aí. Mas ainda é menor que Naruto. Não, com certeza, gente. Eu vi Naruto. Naruto só perde em tamanho para One Piece, mas vale a pena. Esse Black Clover, eu acho que ele tá com 110 episódios. Uma coisa assim, mas é rapidinho, porque se você pular ali as aberturas, tem 18 minutos ali, 19 minutos de anime. Então você vai querer assistir tudo. Também é muito bom. É muito bom. Fala toda aquela questão dos valores que a gente comentou durante o podcast, vale a pena pra caramba. Mas é isso, pessoal. Já 1h e blau de podcast, tem que ter paciência. Bumbum tá doendo de ficar sentado na cadeira. E agradeço aí a audiência de vocês. Mais uma vez, divulgar que nosso trabalho aqui é para te dar uma alternativa, né? Onde você não ouça tanta abobrinha de galera de esquerda, você não tenha tanto acesso a inutilidade esquerdista, progressista. Tá, no próximo episódio aí a gente vai tentar botar todas as quartas-feiras. O primeiro episódio já tá no ar. O segundo... Na verdade, ele não tá no ar ainda, que como a gente tá gravando o segundo, não subiu o primeiro, quando o segundo for pro ar, o primeiro já tem que estar no ar. Então tá no ar o primeiro episódio, que a gente fala sobre... É claro que vai dar, claro que tá no ar.
Ele tá mais no ar que o coronavírus, vai por mim. Vai na janela e dá um tiro pro alto, de repente ele cai aí. Rapaz, não brinca com o alimento dos outros assim, rapaz. Não esquece que chinês come morcego. Qualquer coisa deixa. Coitado do Batman, maluco. E aí deixa o link também embaixo desse aqui. A gente vai deixar o link aí pra baixar o podcast. Vê o segundo, vê o primeiro antes de ver esse aqui. Isso. Pronto. Ou vê esse aqui, depois ouve esse aqui, depois ouve o outro. É que a gente tá começando agora, tá tudo nas coxas, então eu acho que eu vou botar um link aí pra você baixar o MP3 dessa bodega. Vai colocar, ele vai colocar. Vou tentar depois botar no SoundCloud pra vocês ouvirem pelo celular. Indica pro amiguinho esquerdista pra ele ficar com raiva da gente. Entendeu? Indica pra mamãe e papai, vai que mamãe e papai passam a ver anime também. Imagina só que beleza. Tá? Então é isso, pessoal. Estamos indo nessa. Obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado, Cacau. Obrigado, Lobato. E a gente se vê no próximo episódio, então. Gente, só não esquece de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Se inscrever no canal, é verdade. Se inscrever no canal, não esqueçam disso. Isso aí. O mundo tá acabando, a gente precisa de dinheiro, entendeu? Vamos ver o que dá isso aí. E deixa a sua opinião aqui embaixo. Deixa nos comentários aí o que vocês querem falar. Sugestão de pauta, a gente aceita também, porque montar pauta é um saco. É um saco. Aí a gente vai e pega a opinião de vocês aí, o que vocês querem saber. E quem sabe a gente não agrada, galera. É porque vocês não sabem o trabalho que dá pra montar a pauta pra gente falar aqui, detalhe, tá? a gente tem um trabalho danado e nem segue. Que era pra falar. E nem segue o pauta. Mas se vocês deixarem, a gente vai se esforçar pra falar o que vocês estão pedindo, tá? Mas isso aí. Outra coisa também, o canal que a gente tá montando, ele vai ter alguns gameplays, algumas lives aí de jogo. Então, se vocês gostarem desse assunto, cai dentro também. Então se inscreva. Mas de novo? Não, e ative o sininho pra não perder as lives. Pode. É verdade. Vai estar no YouTube agora também? Vai estar no YouTube também, tá pensando aqui, rapaz. A gente é chique, cara. Nossa, tamo chique, hein? Tamo chique, pensando aqui. Então, beleza, galera. Vamos nessa. Beijunda, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, gente.